O olho, uma extensão do cérebro, a maneira como a qual a gente consegue se comunicar através do entendimento daquilo que acontece. E dentro do olho, a córnea e transplante de córneas, algo que me é muito familiar. O olho é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Ele funciona como se fosse uma máquina fotográfica. A córnea é a lente da câmera, que permite a entrada de luz no órgão. E a retina seria o filme fotográfico, responsável pela reprodução de cada imagem. Uma vez não cuidada, ela pode apresentar problemas e deixar de funcionar. Assim funciona a saúde do olho. Quando não cuidado ou por conta da hereditariedade, ele pode apresentar diversos problemas. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe a oftalmologista Aline Moriyama. Entenda quais os problemas de olho, os tratamentos e cirurgias. Fique ligado, o check-up está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. Aline, seja muito bem-vinda. Cláudia, obrigada. Estou super honrada de estar aqui, ainda mais para falar com você de uma coisa que a gente gosta tanto, que é córnea. Vamos tentar explicar primeiro o que é a córnea e para que ela serve. Cláudio, durante muito tempo a gente usou a analogia de um relógio, né, para falar sobre a córnea. Agora os relógios são digitais, não fica mais tão factível. Mas a córnea, ela é uma estrutura transparente que funciona como uma lente natural do olho e fica bem na parte da frente. Fica na frente, inclusive, da íris, que é o que dá coloração para os olhos. E é uma lente que ajuda a gente a enxergar com definição e que, se tiver qualquer tipo de alteração, vai impactar também na nossa visão. A gente ouve muito sobre a questão de transplante de córneas, né? E eu, que sou mais velho que você, lembro que quando eu comecei a trabalhar como médico oftalmologista e a fazer transplantes, um grande fator limitante era a obtenção da córnea doadora. Por que a gente não consegue criar um sistema no nosso país capaz de vencer essa limitação tão óbvia? Então, Cláudio, sabe que isso realmente é um problema que a gente, enquanto sociedade, tem que trabalhar para vencer. Já tivemos situações melhores em questão de fila de espera para transplante de córnea, mas atualmente a gente tem mais de 30 mil pessoas esperando por um transplante. É um número que impacta, a gente sabe que essas pessoas que estão aguardando um transplante, elas estão vivendo com dificuldade no dia a dia. E por outro lado, a gente sabe que muitas pessoas poderiam ser doadores e acabam não evoluindo dessa forma. Então a gente imagina que se a gente conseguir estruturar melhor, organizar melhor o sistema, a gente consiga também realmente diminuir muito o número de pacientes em fila e o tempo de fila de espera também. Agora, muita coisa surge em termos de tecnologia. E a gente sabe que a córnea é um local onde você pode ter doenças, mas você pode modificá-la. Explica pra gente o que você faz para tratar a miopia através da cirurgia de laser na córnea. Então, como a gente falou antes, a córnea é uma lente natural do nosso olho. E o que vai determinar o poder que essa lente tem para funcionar no nosso sistema óptico? A curvatura dela e a espessura e a transparência, basicamente esses três fatores. E na cirurgia mais comum que é feito para correção de miopia, a gente usa um laser para estar esculpindo a córnea e mudando a curvatura e assim corrigindo também o poder da lente, corrigindo o grau da pessoa, né? Basicamente, tem duas técnicas que são mais frequentes que a gente usa com laser. Uma é chamada LASIK, em que a gente faz um flap, né, um corte no estromal na córnea, levanta-se, a gente fala assim, esse flap, incide o laser e depois reposiciona o flap. E na outra técnica, o laser ele é aplicado na superfície da córnea mesmo. Os resultados são bastante parecidos, excelentes, mas tem alguns casos em que a gente tem a contraindicação. O paciente fez uma cirurgia refrativa, operou a miopia e a família decide, e ele manifesta em vida, que gostaria de ser um doador da sua córnea. Impeditivos ou não? Não, de forma alguma.
Pacientes que já fizeram cirurgia de miopia, de astigmatismo, hipermetropia, podem ser doadores de córnea. Pacientes que já fizeram cirurgia de catarata também. Então, muitas vezes, se a córnea tem alguma das camadas alteradas, por exemplo, por conta de uma cirurgia de miopia, essa córnea pode ser usada para outros tipos de transplantes que vão usar outras camadas da córnea, como, por exemplo, a camada mais interna, o endotélio, né? Então, de forma alguma, eles seriam contraindicações para doação de córnea. Quer dizer que a mensagem é clara: seja um doador e deixe o destino e a maneira como a córnea vai ser aproveitada por conta do profissional oftalmologista. Nós estamos falando de córneas, você aos poucos também, com passant, falou a respeito da catarata. Qual é a diferença de uma abordagem da cirurgia de córnea e o que é a catarata? São sítios diferentes, são locais distintos? Explica pra gente qual é a natureza da formação de uma catarata. Então, no olho, além da gente ter a córnea como uma lente natural, a gente tem uma segunda lente natural intraocular, que é o cristalino. Então, para a gente enxergar bem, tanto a córnea quanto essa segunda lente natural, que é o cristalino, têm que estar cristalinas. Mas, e aí é um processo realmente que vai acontecer em todas as pessoas com o tempo. O cristalino ele vai sofrendo alterações ao longo da vida. E uma delas é a opacificação, que é o que a gente chama catarata, a opacificação dessa lente natural que a gente tem dentro do olho. A cirurgia de catarata é bastante evoluída e a gente consegue resultados excelentes para tratamento dessa opacificação. Agora, quando você fala de catarata, a gente tem observado, primeiro, expectativa de vida aumentando. Logicamente que as pessoas vão ter mais chance de desenvolver a catarata. Por outro lado, as pessoas também querendo deixar de usar óculos numa fase também não tão jovem, com mais de 55, 56 anos, e que fazem a cirurgia de catarata até mais precocemente do que se fazia no passado. Como é que você interpreta essa visão nova da abordagem da catarata com aquilo que a gente chama de uma cirurgia de catarata refrativa? Então, essa abordagem, a gente estaria trocando essa lente natural do olho por uma lente artificial. Então, numa cirurgia de catarata, a gente faz isso para remover a opacidade. Mas, ao mesmo tempo, no pré-operatório, a gente já faz vários exames com cálculos específicos para tentar, com todas as diferentes lentes intraoculares, de diferentes tecnologias que a gente tem hoje, colocar uma lente com um grau adequado para a pessoa não precisar usar óculos depois da cirurgia de catarata. Como realmente a gente tem resultados excelentes com a cirurgia de catarata, a gente consegue também hoje, com esses mesmos exames, estabelecer num olho que o cristalino ainda não tem opacidade, qual a lente deveria substituir aquela para também deixar um paciente sem óculos no pós-operatório. Então, é uma cirurgia que também tem resultados excelentes, mas é uma cirurgia intraocular, com um pouco mais de riscos, por exemplo, do que a cirurgia laser que a gente comentou. Então, realmente o pré-operatório tem que ser feito com bastante cuidado, avaliando se o paciente tem outros riscos que aumentem a chance de insucesso da cirurgia, mas eu diria que é uma cirurgia que tem sido usada cada vez com mais frequência, regulamentada, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina, para que a gente possa também estar resolvendo o problema de óculos, né, de um número maior de pessoas. Porque você cita a questão do óculos, e aí eu acho que tem duas observações. Primeiro, uma coisa que talvez poucos brasileiros saibam, né, que ainda a principal causa de cegueira no nosso meio seja justamente a falta de óculos. Então, um instrumento que é relativamente simples e que, a rigor, poderia ser feito, alguns é inacessível por falta de recursos econômicos. E outros, na realidade, muitas vezes usam de maneira imprópria ou até não usam por uma questão de comodidade. No momento que você aborda cirurgicamente, você estaria resolvendo o problema, lógico. Talvez não dentro da perspectiva de uma política pública de saúde, mas que tenha um impacto junto à sociedade.
E a segunda questão é justamente essa visão da abordagem cirúrgica mais precoce, algo que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Quando eu comecei a minha atividade enquanto médico, operar catarata era realmente quando a pessoa praticamente não enxergava. E hoje a gente sabe que isso leva a prejuízo. Por quê? Porque inclusive a visão teria um impacto em desenvolvimentos de doenças degenerativas, como é o caso do Alzheimer. Quero aproveitar para você, que é uma expert em termos de inserção de novas tecnologias. Nas nossas conversas pessoais, nós sempre falamos sobre isso, né? Novos recursos de eventual surgimento de terapia celular, enfim, condições que ainda estão em fase de pesquisa, mas que provavelmente poderiam até substituir o transplante como um todo e a necessidade de tecido. Mas essa semana, justamente, muita notícia a respeito de córnea artificial. Córnea que está sendo imprimida, impressa. Como é que isso aqui funciona? Você acredita que isso aqui tem um espaço? Eu acho que no futuro a gente vai estar usando muito mais córnea artificial do que a gente usa hoje, né? Já existem alternativas do que a gente chama ceratoprótese, que são córneas artificiais. No momento, o que tem mais disponível, a gente não tem regulamentação pela Anvisa. Então, são casos excepcionais e usa como uma última alternativa, né? Mas com certeza a gente está vendo uma evolução muito grande na área da bioengenharia, com possibilidades cada vez mais animadoras de que a gente possa usar com resultados iguais ou melhores até do que uma córnea humana, né? Uma córnea artificial, ela, por exemplo, elimina o risco de rejeição. Então, são alternativas muito interessantes e tem muita pesquisa nisso, com certeza a gente vai ter coisas novas. Você falou o papel da bioengenharia e, evidentemente, quando começaram as próprias lentes intraoculares, é bom lembrar que a percepção de que a lente intraocular ela poderia ser inserida no olho foi justamente da observação dos acidentes aéreos que aconteceram no período da Segunda Grande Guerra Mundial, no qual, nesses períodos, caco de vidro que entrava dentro do olho percebia-se ser um material inerte. E daí, hoje, com conhecimento muito mais profundo de imunologia, da natureza dos biomateriais, né? Tudo isso leva a uma capacidade da incorporação tecnológica para as questões muito inovadoras, como é o caso da córnea artificial, que será uma realidade, eu concordo com você. Agora, quando você fala sobre cirurgia refrativa, que é aquela que é feita na córnea, você costuma adotar limites de idade? Qual é a fase que você acha que o grau do paciente está estável e que ele pode operar? E com que idade você já começa a olhar, bom, espera um pouquinho só, é verdade, eu poderia corrigir pela córnea, mas eu tenho que olhar o cristalino, porque a partir dessa idade, talvez a melhor opção, quem sabe, não seja a abordagem da córnea, sim a abordagem do cristalino. Então, a cirurgia refrativa a laser na córnea, ela vai tratar muito bem a maioria dos casos de miopia, de astigmatismo e inclusive hipermetropia. Tem os seus limites, inclusive os graus mais altos a gente não consegue tratar porque vai consumir muito da córnea também. Mas, de forma geral, a gente aguarda até esse grau estar estável, senão a gente vai tratar um grau e depois ele ia mudar, então o grau vai voltar. Existem aí divergências com relação com a idade mínima em que esse grau, para a gente estar seguro, né? Não só aguardar 1 ano, 2 anos do grau estar estável, mas até em questão de idade. Eu uso o parâmetro de 21 anos, né? E eu acho que, além disso, a gente tem que ter esse acompanhamento clínico de que o grau realmente está se mantendo estável, pelo menos ao longo do último ano. E você já foi tendencioso na pergunta, porque a gente sabe que depois de uns 40 anos, querendo ou não, a gente começa a ter a presbiopia. Então, quem não tinha nada de grau de óculos começa a ter aquela dificuldade para perto, né? E quem já usava algum tipo de óculos, muitas vezes começa a usar o multifocal, porque o grau de longe é diferente do grau de perto. A cirurgia a laser, existem plataformas que corrigem presbiopia também, mas o que é mais consagrado é o tratamento mais para a visão de longe, né? Então, para o tratamento, tanto com essa multifocalidade, né, para longe e para perto,
Aí tem um questionamento se as lentes intraoculares, né, com a cirurgia de catarata faco-refrativa, né, ou seja, a cirurgia sem o paciente ter catarata, mas com a troca do cristalino, não traria resultados melhores por conta da evolução das lentes que dão essa multifocalidade, lentes intraoculares. De forma geral, a partir de uns 50 anos, a gente já fica olhando com mais atenção ao cristalino se de fato não tem nenhum tipo de opacidade, né? E aí a gente estaria já pensando eventualmente numa cirurgia de catarata mesmo, né? Mas é importante a gente lembrar disso dos 40 anos da presbiopia, porque muitas vezes um paciente que está se aproximando dos 40 anos ainda não tem essa dificuldade para perto, mas quando a gente for corrigir eventualmente até mesmo com laser, é importante a gente pensar nisso, qual que vai ser a estratégia para ele não precisar tão próximo de um óculos também, que é o que ele quer deixar de lado. Quer dizer, você considera estabilidade de grau, que normalmente acontece a partir dos 21 anos, e, logicamente, a partir dos 40 já o cristalino começa a mudar, mas a partir dos 50, aí quem sabe já seja o caso de trazer e explicar para o paciente, porque tudo isso depende de um diálogo franco, onde a gente primeiro coloca para o paciente que a ideia nem sempre é chegar no grau zero, e sim dar uma qualidade de vida para a pessoa não precisar usar o recurso dos óculos para sua atividade no cotidiano. Vamos falar um pouquinho sobre fundo de olho. Por quê? Porque nós somos cirurgiões de segmento anterior, mas o fundo de olho ele é revelador na vida das pessoas. Você faz exame de fundo de olho, normalmente a gente vinha utilizando isso para descartar algumas doenças, hoje a gente percebe a inserção do fundo de olho numa perspectiva de médio e longo prazo, até na inteligência artificial. Quem vê o fundo de olho, vê os vasos do corpo? Como é que é isso? No exame de fundo de olho, a gente consegue ver então as estruturas que estão lá atrás da córnea, atrás do cristalino. Então a gente vê o nervo, vê a vasculatura, né, e a retina. E realmente a gente consegue, lógico, detectar alterações oculares, como por exemplo glaucoma, doenças da retina, degeneração macular relacionada à idade, outros tipos de doença. Mas a gente também, por meio de alterações que a gente pode ver nos vasos e no fundo de olho, a gente pode inclusive detectar alterações secundárias a doenças sistêmicas, como por exemplo diabetes, hipertensão e até outras doenças autoimunes, né? Então, para a gente que é cirurgião de segmento anterior, é claro que a gente não pode deixar de avaliar o segmento posterior, que é o fundo de olho, né? Porque, inclusive, a capacidade do olho enxergar depende também das estruturas do fundo de olho. Quer dizer, a visão do olho é uma visão do todo, mas é uma visão não só dentro da natureza do enxergar, senão algo que relaciona com doenças sistêmicas e que se expressam através de achados de fundo de olho ou não. Quer dizer, nós sabemos que temos as uveites, por exemplo, que são alterações que podem ser também do fundo de olho, mas podem ser também só na frente do olho e muitas vezes relacionadas às doenças reumáticas. Você entende que existe uma interação precisa entre as diversas especialidades, enxergando o papel do médico oftalmologista como sendo alguém que pode ser um bom coadjuvante no tratamento dessas doenças, ou ainda os clínicos gerais não conseguem estabelecer esse vínculo de maneira real? Eu acho que quando a gente está falando de um cuidado personalizado com uma equipe multidisciplinar, fica muito claro a importância de toda a equipe. E claro, né, a gente sabe que muitas doenças, inclusive sistêmicas, como por exemplo o diabetes, podem ter repercussão oculares que podem até mesmo levar à cegueira. Então faz parte do tratamento da pessoa a avaliação oftalmológica de fundo de olho, eventual tratamento. Agora, infelizmente na saúde pública muitas vezes não é tão claro isso e até o acesso ao oftalmologista pode ser mais difícil também, né? Nas nossas conversas, eu acho que a gente tem comentado também um pouco, né, da possibilidade
de usar mecanismos tecnológicos, inteligência artificial, até eventualmente para aumentar eficácia, com segurança e qualidade desse tipo de situação, né, de patologias, inclusive da retina, do segmento posterior. Nós dois nos conhecemos, eu e a doutora Aline, justamente porque conversávamos a respeito dos desafios que a oftalmologia traria em termos de prioridades públicas. E falávamos muito sobre políticas públicas de oftalmologia em saúde mais ampla. E por vezes você falou comigo a questão dos transplantes, falamos sobre óculos, falamos sobre telemedicina. Vamos imaginar, e eu acho que você tem talento para isso, que te foi se dado a oportunidade de pensar grande no nosso país. Um plano que você colocasse algumas prioridades, 3 ações para a gente tomar como pontos decisivos para depois de 4 anos, Aline, quem sabe você vire ministra, né? E a gente pudesse mudar a realidade da saúde visual do Brasil. Eu acho que a gente precisa trabalhar no acesso à oftalmologia, e aí eu estou falando ao médico oftalmologista, mas sem dúvida nenhuma, Cláudio, vai precisar a incorporação de tecnologias. Então a gente sabe hoje que já existem softwares de inteligência artificial que podem melhorar, inclusive, a produtividade do atendimento. Então, acho que o acesso, né, com a inclusão de tecnologias é uma questão que precisaria ser revisitada, né? E acredito também que a gente teria que pensar em formas de atuar nas principais causas de baixa visão que a gente tem no país. Então, que é um pouco do que a gente já conversou, né? A questão de óculos, né? A gente sabe também que o óculos, no momento, ele não é fornecido pelo SUS, então, para algumas pessoas, isso pode fazer diferença. Então, além de ter a prescrição, ter o acesso também ao tratamento. E as cirurgias de catarata, a gente vê iniciativas mas acredito que até pontuais, de eventualmente multirões, mas também precisaria ser algo mais incorporado ao dia a dia mesmo do SUS, né? Porque são patologias, são as principais causas de baixa de visão que a gente tem no país. Então teria que estar coberto realmente para todo cidadão. E mais gente apta a operar a cirurgia de catarata, que será um problema com o aumento da expectativa de vida. Aliás, já é e será ainda maior. Agora, indo um pouquinho mais em termos de medicamentos que mudam a realidade, principalmente no tratamento das doenças da retina, né? Algo revolucionário, a gente tem visto aí não só novas drogas para evitar a progressão da degeneração macular, até implantes de transdutores, questões aí que podem fazer determinadas pessoas que não estão enxergando praticamente nada voltar a enxergar. O que você tem a dizer sobre isso? Perspectiva boa de verdade? Cláudio, eu sou muito entusiasmada com esse desenvolvimento de tecnologias que a gente está vendo, né? Acho que, como você comentou, o que a gente está ouvindo falar do chip de retina, né, desses implantes que podem realmente melhorar a visão de alguém que é caracterizado como cego até, vieram para ficar, não tem como a tecnologia regredir, né? Ainda não fornecem uma visão como de uma pessoa normal, né? E está limitado para alguns casos, tem que ter condições oculares também para que possa ser feito um implante, mas eu acho que isso vai evoluir e acredito que a gente realmente vai ter cada vez mais oportunidades de oferecer reabilitação visual para as pessoas. Estou falando isso, mas está um pouco fora da nossa área, né? Então a gente vê também o desenvolvimento de novas medicações para degeneração macular relacionada à idade, que também é uma causa muito importante de baixa visual. E até de cegueira. Então, com a expectativa de vida aumentando, a gente vê também o desenvolvimento de tecnologias para as doenças que são mais prevalentes também com a idade. Com a tua vivência, a tua experiência como alguém que atuou e atua em serviços públicos, o que é possível ensinar para um clínico geral e até onde ele pode ir
para tratar alguma questão oftalmológica e onde isso passa a ser perigoso a ponto de afetar a qualidade e a segurança do paciente? Eu acho que a gente precisaria ter mais ensino oftalmológico nas faculdades de medicina de forma geral, né? Acho que muitas coisas a gente poderia implantar, tanto para o clínico geral, talvez não para ele mesmo saber e tomar decisões, mas eu acho que em questão de ensino a gente poderia melhorar e em questão de tecnologias também. Então, talvez, por exemplo, estabelecer um sistema em que pacientes com diabetes possam fazer um registro do fundo de olho fotográfico e por telemedicina isso ser avaliado e já passar para o clínico a perspectiva do oftalmologista de qual seria a conduta, se seria só uma reavaliação ou se teria realmente que ser encaminhado para tratamento. Então, eu acho que tem os dois lados, tanto a gente pode melhorar o ensino quanto a gente pode ajudar o clínico agregando tecnologia para ter um contato melhor com o oftalmologista. Aline, foi um prazer. Às vezes é difícil para a gente entrevistar alguém brilhante e a gente também tirar suas próprias dúvidas, embora quisesse participar respondendo. Então, queria dizer que fiquei muito feliz de receber você aqui no nosso check-up. Eu que agradeço, Cláudio. Fiquei honrada. Check-up fica por aqui. Hoje nós recebemos doutora Aline Moriano. Ela que é médica oftalmologista e cirurgiã de olhos do Hospital Israelita Albert Einstein. Se você tem alguma dúvida, quer sugerir, quer escrever alguma coisa, por favor, registre drclaudio@jovempan.com.br. No check-up de hoje você viu quais as principais doenças de olho, como funciona a doação de córnea, quem pode ser doador de córnea, o uso de óculos e lentes para problemas de visão. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.